Bom, pessoal, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de História das Ciências e Metodologia Científica, a gente vai dar início à semana 2, mas antes eu gostaria de... Eu já mandei por e-mail essa informação, mas aí eu vou frisar aqui na atividade síncrona que fica gravado também, né? Os tutores, eu ainda não estou com a lista definitiva, por isso que eu não trouxe os nomes dos tutores ainda aqui, tá? Mas eu voltei a solicitar a coordenação de curso que ela me encaminhasse, e até amanhã, sem falta, eu mando pelo e-mail lá do Moodle a lista de tutores por polo, tá? Aqueles que eu consegui o contato, eu queria um grupo no WhatsApp deles, mas eu queria ter o contato de todos primeiro, antes de comunicar certinho, tá? Para a gente ter isso mais formalizado. Os tutores que eu tive contato, eles me informaram que vocês tiveram alguns probleminhas aí para acessar o Moodle nesses últimos dias, e isso dificultou a postagem de vocês. E aí, pessoal, eu entendo a questão de vocês estarem no começo do curso, tem um problema também, o Moodle estava estável mesmo, não só para vocês, tá, mas estava estável para a universidade, porque eu uso muito o Moodle nas disciplinas presenciais, e aí os alunos reclamaram lá também, eu tive que fazer uns ajustes de tempo, aí eu achei melhor fazer o seguinte: a gente vai ter 3 semanas de atividade antes do recesso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as atividades previstas para essas 3 semanas para serem entregues até dia 7 de janeiro. Só que assim, gente, eu sugiro que vocês tentem ir fazendo para não deixar até o dia 7 de janeiro para fazer todas, que vão ser 6 atividades no total, tá? 3 questionários e 3 atividades diversas, que aí vai depender de qual semana que a gente está, certo? Então, assim, eu achei melhor fazer isso, aí quando a gente retomar em janeiro, aí a gente mantém o procedimento usual aqui no curso, que é uma semana para postar as atividades, tá? Aí vocês vão perceber que as 2 últimas semanas, a gente vai ter, na semana 4, uma atividade que vai ser só questionário, e aí é mais tranquilo para vocês fazerem. E na semana 5, vocês vão ter a prática como componente curricular, certo? Mas aí na própria semana 4, acho que eu já vou adiantar para vocês essa atividade, que aí vocês já se organizam para postar em 2 semanas, porque vocês vão ter depois a atividade final, né? E aí, logo depois que vocês fizerem a atividade final, a gente faz uma revisão da prova, tá? E aí, na semana 5, que é antes da atividade final, a gente também usa a aula para fazer a revisão, apontar alguns pontos, eu dou umas sugestões do que vocês podem focar para estudar, para fazer a prova, certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Nessa disciplina, eu tento ser um pouquinho mais tranquilo, porque eu sei que vocês estão no começo e tem o período de adaptação, mas assim, percebam que a gente entende nesse momento, mas ao longo do curso há uma tendência de ter um pouquinho mais de exigência de vocês, certo? Porque isso aí faz parte do crescimento dentro do curso mesmo, então a gente entende quando está no começo que a gente tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade, tá? Mas entendam que isso tem a ver com esse momento que vocês estão no curso, mas que vocês não utilizem isso como muleta depois para justificar não postagem e tal, entendeu? Isso é mais para vocês conseguirem se organizar e acharem uma rotina de postagem, estudo, tá? Que isso é muito importante, principalmente quem faz curso à distância, ok? Então, só para deixar isso claro, acho acho importante deixar isso gravado, vai estar disponível depois lá para os alunos que não estão presentes, né? Eu percebi que da semana passada para essa, a gente teve uma queda na participação, mas isso é comum, né? De qualquer forma, eu já disponibilizei tudo das 3 primeiras semanas, tá? Para quem quiser adiantar, se organizar, mas só lembrando que vocês têm até o dia 7 de janeiro para finalizar as atividades propostas, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam a videoaula do semestre anterior, façam uma leitura de texto, deem uma olhada na atividade, tá? E aí, na semana que vem, eu explico as atividades que são correspondentes à semana 3, e aí agora eu vou proceder com a explicação das atividades da semana 2, que é essa que a gente inicia agora, certo? Deixa eu só desativar a edição, porque eu percebi que eu não tinha mudado a data e eu atualizei agora, tá? Espera aí que tem gente pedindo para ingressar. Pessoal, em relação à questão, eu vi que alguém colocou, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, mas eu vi que alguém falou da questão do WhatsApp dos tutores.
A questão do WhatsApp dos tutores, isso aí é uma coisa que eu não me sinto confortável em passar para vocês o WhatsApp deles, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feito. Eu vou informá-los que vocês solicitaram, e aí eu vou pedir que eles procedam com essa questão de informar o WhatsApp deles, tá? Porque como os WhatsApp deles são pessoais, eu acho complicado informar um WhatsApp pessoal. Se fosse da empresa, né, no caso da FTM, aí seria mais tranquilo. Mas como os WhatsApp deles são pessoais, eu acho melhor que eles façam essa informação para vocês, tá? E aí, pessoal, um questionamento que uma aluna me fez, assim, vocês podem postar o texto em doc e tudo mais, mas se vocês já têm o hábito de postar em PDF, eu particularmente até prefiro que ele seja postado em PDF, eu acredito que os tutores também, porque a chance de configurar é menor, certo? Então, se vocês puderem postar os textos em PDF, lá no Moodle eu não coloquei restrição em relação a PDF não, tá? Se eu tiver colocado, eu posso depois fazer essa alteração aqui, certo? Andresa, eu acho que, eu não sei, os outros estão conseguindo me ouvir normal, pessoal? Então aí no caso você precisa ver aí, direto no teu computador, tá, gente? Porque assim, acontece às vezes isso, viu? De ter ou o cabo não está bem conectado, ou não está configurado a saída de som, certo? Beleza? Bom, pessoal, para a semana que vem, vocês vão perceber que é bem tranquilo também, tá? A atividade. Nessa disciplina, na verdade, eu tentei planejar umas atividades que sejam mais prazerosas para vocês fazerem, que vão estar muito ligadas a uma dimensão mais subjetiva de vocês, sabe? Que vocês vão ter oportunidade de usar mais a criatividade, né? Vocês vão perceber que as atividades são um pouco menos formalizadas, mas a ideia é que vocês tenham sabe, esse prazer em fazer a atividade para vocês irem meio que se acostumando a esse processo de ter que cumprir tarefas, né? E aí, para essa semana, a gente vai discutir hoje os métodos científicos. Depois eu explico por que são métodos e não método. Se vocês entrarem aqui, só lembrando que até dia 7 de janeiro, a proposta da atividade que vocês vão ter que fazer é a seguinte: vocês vão ler o texto, né, e a partir das discussões que a gente fizer hoje, e aí vocês vão criar uma prancha de imagem que pode ser com desenho, fotografia, pode ser feita no PowerPoint, pode ser feita na mão, tanto faz, tá, gente? Só que vocês têm que criar uma sequência de imagens na qual um dos métodos científicos é ilustrado, certo? E aí aqui, depois eu vou explicar certinho o que é método dedutivo, o que é método indutivo. Então, por exemplo, no método dedutivo, o professor tem uma caneca de Nova York, portanto, deduzo que ele já esteve lá. Aí, olha a imagem. Então, tem aqui uma foto do professor com uma caneca de Nova York e uma foto do professor perto do Estado da Liberdade, que é o monumento de Nova York. Então, eu deduzi e aí, a partir da foto, eu concluí que realmente o professor esteve em Nova York. Raquel, não precisa repostar, não, tá? Quem já postou a atividade deu certo, tranquilo. É porque teve um aluno que perguntou se podia ser em PDF, pode ser, tá? Um outro método científico que a gente vai ver é o método indutivo. Aí, no caso do método indutivo, a situação é a mesma, tá? O professor tem a observação inicial que o professor tem uma caneca de Nova York. Então, veja aqui como que funcionaria a questão do método indutivo. Observação, o professor tem uma caneca de Nova York. A hipótese, o professor esteve em Nova York. Aí, como que eu testo essa hipótese? Eu vou no álbum lá do Instagram dele ou do Facebook e vejo que ele tem várias fotos em Nova York. Portanto, eu concluo que o professor esteve em Nova York. Certo? Então, vejam que eu faço a dedução e a partir da dedução, a partir de alguma confirmação, eu chego à conclusão. No outro, eu faço uma observação, a partir da observação eu levanto uma hipótese, aí eu faço algum tipo de estratégia para verificar a hipótese e aí eu comprovo ou não a hipótese. Certo? Em relação a essa atividade, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês viram que eu coloquei aqui, se vocês entrarem lá no Moodle, vai ter exatamente isso que eu projetei aqui para vocês, tá? Então, eu mostrei aqui duas sugestões de sequência de imagens, né? Que tem a ver com os métodos, né? E aí vocês podem escolher um dos dois métodos, ou o dedutivo ou o indutivo. Vou explicar certinho o que é o método dedutivo, qual é o método indutivo. Vocês não precisam fazer dos dois, tá? Vocês só precisam fazer de um.
pode fazer. Eu fiz essas sequências de imagens aqui usando o PowerPoint. Vocês podem usar o Google Apresentações que dá na mesma. Quem gosta de Canva pode usar o Canva. Quem não tem muita facilidade ou domínio para usar essas ferramentas pode fazer isso à mão, né? E aí é isso. Antes de eu passar para a atividade 2, pessoal, vai ser um questionário no mesmo formato do questionário da semana 1, certo? Aí eu vou dar uma olhada agora aqui no que vocês colocaram de pergunta no chat, para a gente poder finalizar essa parte e voltar para a discussão de alguns temas que ficaram pendentes da semana passada, certo? Alguém perguntou se... Peraí, deixa eu ver aqui. O professor já pôs atividade em DOC, não pode manter em DOC. Sobre a formatação dos trabalhos, pode ser usada a BNT? Então, na atividade de semana, da primeira semana, Raíssa, eu coloquei uma formatação específica, tá? Eu fiz de propósito isso, porque aqui a maior parte dos trabalhos que vocês vão fazer vão exigir de vocês a BNT. Só que vocês vão perceber que dependendo das experiências que vocês tiverem aqui na universidade e fora dela, nem sempre a BNT é utilizada. Então, para vocês ficarem atentos ao que está sendo solicitado na atividade. Então, vocês têm que seguir o que eu pedi lá, tá? Caso os próximos trabalhos vocês vão usar a BNT, tá? Só realmente nessa semana que da semana passada que vocês vão usar a formatação que eu pedi. Aqui não tem formatação BNT, né? Porque é uma prancha de imagem, então não vai ser problemático. E aí, pessoal, inclusive as atividades da semana 1 vão ser para o dia 7 de janeiro, tá? Eu vou verificar depois que da aula se eu já fiz a alteração, mas todas as atividades da semana 1, 2 e 3 vão ficar para o dia 7 de janeiro, certo? Érica, eu não entendi sua pergunta. Desculpa, mas não entendi o sentido ou sobre o quê. Me ajuda aqui. Acho que é melhor você falar. Pode falar, Érica. Assim, professor, é que nem a primeira tarefa, eu também não entendi. O senhor falou sobre a água, sobre ferver, o macarrão, sobre cotidiano. Mas não veio na minha cabeça um tipo de cotidiano fora, entendeu? E O que você agora chama também, de eu não fora? entendi sobre a figura. O que mais que poderia ser científico? Você O que assistiu a aula mais de que semana poderia ser? passada? A gente falou Sim, vários exemplos, né? Você sim. pode pensar em qualquer situação que você, por exemplo, vivencia uma experiência, aí antes de você achar uma solução para isso, você propõe uma hipótese, e aí depois você mostra como que você verificou se aquela hipótese que você propôs, ela era ou não o que você esperava, e aí você chega a uma conclusão. Aí a gente deu o exemplo da questão do feijão, de fazer o pão, questão da chuva, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu tinha certeza que ia chover, porque aqui em Uberaba fez um calor horrível, a observação que eu tive. Então, hoje em Uberaba, estava hoje visitando uma escola em Uberaba, e aí fez muito calor à tarde e o céu começou a se fechar. Então, qual a hipótese que eu levantei? Eu acho que vai chover hoje. E aí, somado a isso, eu tinha ouvido na rádio que tinha uma previsão de chover 16 milímetros aqui em Uberaba. 16 milímetros, Érica, é muito. É absurdo. É aquelas chuvas... Você é de onde, Érica? Matão. Matão, vocês tiveram alguma chuva forte esses dias aí? Não, Eu esses acho que dias vocês não não. pegaram, né? Porque foi mais pro norte do estado, né? De São Paulo. Sim. É aquelas chuvas assim de alagar. 16 milímetros geralmente é chuva de alagar. Essas chuvas que a gente tem de dia a dia, geralmente é menos de 1 milímetro, sabe? Aquela chuvinha gostosinha e tal. E aí eu falei, não, vai chover pra caramba, porque eu vi a questão do calor, que quando geralmente faz calor, chove em seguida, calor muito absurdo, né? Chove em seguida, somente nessa época do ano, aí eu ouvi a rádio, e aí a hipótese que eu levantei, vai chover. Só que a gente está já às 7h30 da noite e não choveu, portanto, não vai chover. Você entendeu? Essa é uma outra questão de cotidiano. Você tem filho, né? Parece que eu estou vendo criança. Você tem várias situações você tem um menino ou uma menina. Você tem os dois. Então você tem, por exemplo, às vezes a tua criança tem um chorinho que você sabe que ela está querendo mamar. Ou ela tem um chorinho que ela está sentindo falta da sua presença. Ou porque ela fez o cocô e você precisa trocar a fralda. Entendeu? Então, isso tudo é situação do cotidiano que você pode explicar, mas aí você precisa fazer um texto de pelo menos 15 linhas. Aí você tem que meio que contar uma historinha para a gente, sabe? Então, por exemplo, estava vendo meu programa favorito na televisão quando escutei, como que chama a tua menina? Elisa. Elisa. Quando eu escutei a Elisa chorando. O choro dela foi de tal jeito,
Oi, Elisa, tudo bem? E quando a Elisa geralmente chora assim, é porque ela está com fome. Preparei a TT dela, e aí quando ofereci a TT, ela não quis a TT. Portanto, ela provavelmente está com algum outro tipo de queixa ou de solicitação. Que aí você, entendeu? Então você pode fazer desse jeito. Pensa nas tuas crianças, que com certeza, que mãe é mestra, né? Porque, não sei, gente, mãe é uma criatura tão maravilhosa, porque eu não sei como vocês dão conta de tanta coisa, gente. E vocês entendem o filho, assim, às vezes, eu lembro quando as minhas sobrinhas eram pequenas, elas ficavam falando uns negócios, eu não entendia nada que elas estavam falando. Aí as minhas duas cunhadas, elas falavam, ela quer tal coisa. Eu falei assim, gente, como que ela conseguiu entender que esse blá, blá, blá é tal coisa? Entendeu? Então você pode escrever uma situação dessas. De uma situação que você estava, aí tua menina ou teu menino falaram alguma coisa que ninguém entendeu, e aí você prontamente pegou, por exemplo, a chupetinha deles. Ou você pegou eles no colo, ou falou alguma coisa, sei lá, referente ao cachorro, porque é muito maluco, né? Eles falam umas coisas que os pais entendem, porque é uma linguagem própria, e a gente que está fora da relação a gente não entende. Então, tudo isso aí você pode trazer como texto narrativo. É que você tem que contar uma historinha para a gente, tá? Acho que aí ficou um pouco mais claro, né? E com respeito à atividade de agora, são fotos de qualquer, ou Do que desenhos você de qualquer quiser. coisa, Inclusive, você pode até desenhar, montando tá? sequências, tipo Isso. lógicas do que aconteceu. Isso. Aí você vai optar pelo método dedutivo, que esse método dedutivo é aquele que a gente observa alguma coisa, levanta uma hipótese e aí você conclui. Sabe quando, por exemplo, eu escutei um barulho de tiro na rua. Eu acho que tá tendo uma. Eu vou dando um exemplo real que aconteceu comigo aqui em Uberaba, tá? Eu moro bem na região central aqui. Aí um dia, tipo, 3 horas da manhã, eu escutei barulho de tiro. Aí eu acordei assustado e pensei comigo assim: será que teve jogo de futebol e o pessoal testando fogos? Porque eu não tinha me tocado que eram 3 da manhã. Aí a minha hipótese, eu acho que estão estourando fogos. Então a minha dedução é que estava estourando fogos. Aí na hora que eu saí, porque continuou, né, o barulho, aí eu escutei uns povos correndo nos telhados da rua da frente. Era gente que tinha tentado saltar um banco que tem aqui na avenida, aí quando a polícia chegou, o pessoal começou a dar tiro. Aí eles fugiram, porque Uberaba é uma cidade bem antiga, então as casas elas são muito próximas, no bairro que eu moro, né? Então, assim, se a pessoa quiser fugir pelos telhados, ela consegue. Se ela conseguir subir numa casa, ela literalmente consegue a quadra inteira ela correr em cima dos telhados, porque eles são relativamente próximos uns dos outros. Sabe essa cidade antiga que as casas elas são meio que geminadas, assim? E aí, só que assim, não foi do meu lado da rua, foi do lado de lá. Aí, que eu deduzi que tinha sido fogo de artifício, e aí eu concluí que não era fogo de artifício, porque os bandidos estavam correndo. Mas por que é dedutivo? Porque eu simplesmente deduzi, e aí eu fui para a conclusão direto, certo? Que a minha dedução está tendo, alguém ganhou, escutei fogos, portanto, é mais ou menos assim, estou ouvindo barulho de plá, 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 plá. O que eu deduzo? Teve jogo ontem e o pessoal está comemorando a vitória do time. Certo? Aí, esse é o método dedutivo. Qual é, que é o método indutivo? Escutei barulho de fogos. Minha hipótese. Algum time de futebol ganhou. Aí, como que eu testei a hipótese? Fui para a porta da minha casa para ver o que estava acontecendo. Aí, vi uns bandidos correndo no telhado. Aí, a conclusão que eu cheguei, que a minha hipótese estava errada, porque não foram fogos, foram tiros. Que aí eu fiquei Mas dessa vez são inseguras. depois. Isso. Você entendeu a diferença? O dedutivo, você deduz e aí você chega à conclusão. O indutivo, você observa um fenômeno, levanta uma hipótese, tenta verificar se a tua hipótese é correta ou não, e aí você conclui. Por exemplo, se a namorada vê o namorado chegando com uma marca de batom na camisa, deduz, o método dedutivo. Ela vê o batom na camisa, já mete a mão na cara do namorado que acha que ele traiu ela. Isso é dedutivo. Como seria indutivo? Ela viu o batom, hipótese, meu namorado me traiu. Como que ela tem essa hipótese? Perguntando para o namorado. Verificando o celular do namorado. Tentando rastrear alguma coisa que o namorado pode ter deixado. E aí acha a conclusão. Meu namorado me traiu. Ou não. Alguém pode ter encostado a boca, porque é super comum, né? Se a mulher estiver maquiada, se tiver uma camisa clara, encostou, fica marca de batom. Às vezes em que eu estou defendendo a causa aqui, né? Certo? Então seria isso. Aí você pode escolher o que você quiser em relação a isso. Não precisa ser. Eu coloquei foto porque para mim estava mais fácil fazer com foto, mas
Vocês podem fazer com desenho, pode fazer com bonequinho, entendeu? Do jeito que vocês quiserem. Do jeito que for mais fácil. Entendi. Certo? Ficou mais claro agora? Sim, obrigada. Não, mas foi ótimo você ter colocado essa pergunta, porque como vai ficar gravado, o pessoal pode assistir. Às vezes alguém tem com a mesma dúvida que você, fica com vergonha de perguntar, né? Mas tranquilo. Obrigado, viu, Érica? Eu vou alterar. Não alterou a data, eu vou alterar, viu, Elaine? Eu vou alterar, não tem problema não, tá? Liliane. Sobre o questionamento, no ano passado foi dito que poderia fazer quantas vezes quiser até tirar total. Mas como faço para ver a nota que tirou na tentativa? Para mim, não consegui ver a nota que tirei, daí fiz só uma tentativa. A hora que você entra na parte de notas, aparece a nota que você tirou, viu? Mas na hora que você responde, Liliane, deveria aparecer lá o que você acertou, o que você errou. Aí eu vou pedir que você pergunte para alguém que você tenha contato, que é aluno, porque assim, a interface que eu tenho acesso do Moodle não é a mesma que vocês têm. Então, eu não sei como que aparece para vocês. Aí eu vou pedir que você converse com alguém do teu polo, alguém que você tem contato, para poder verificar como que foi na outra pessoa, porque eu não consigo te dar essa resposta, porque eu não tenho acesso à interface do aluno no Moodle, tá? Só do professor. Professor, eu fiz uma prosa, mas não sei se está certo. Mas foi o que eu entendi. Deza, prosa é uma narrativa. Então, com certeza, você fez corretamente, tá? Se você usou o termo prosa, é porque definitivamente você fez uma narrativa, porque toda prosa é uma narrativa. Por isso que a gente conta história, a gente fala que nós vamos tirar uma prosa, né? Quando a gente vai conversar ou contar histórias. A Juliana. Érica, desliga seu microfone enquanto o professor fala, obrigado. Kênia, eu fiz uma sobremesa, não deu certo. Descobri que tinha que hidratar a gelatina, por isso ficou consistência mole. Tá certo, Kênia, esse é um exemplo ótimo de situação. Nossa, principalmente essa questão de usar gelatina, e tem todo o processo de hidratação da gelatina que tem que seguir as recomendações do rótulo, né, do produto. Boa noite, consegui entrar hoje no Moodle depois de uma semana, estava dando a atividade da semana 1, foi prorrogada, porque na plataforma você vai entregar hoje. Pessoal, eu vou mudar de qualquer forma, tá? Depois da aula, eu vou verificar isso depois, tá? Mas vai mudar até dia 7. Pode montar com recorte de figura. Aí, pera só um pouquinho, Renato. É sobre isso, Renato, que aí antes de passar para a próxima, que aí a gente já pode falar. Estou com bom som, não? Perfeito. Aprovei direitinho. Eu queria contribuir com a questão dedutiva e indutiva. Por exemplo, quando a gente tem a dedução, é um conhecimento já dado, né? Por exemplo, alguém fez uma pesquisa, o conhecimento de uma enciclopédia que você pesquisou, que você leu, um livro. Aí isso é justamente também um pensamento que vem da dedução, porque ele vem do geral para o particular. Exato. Não é? Aqui eu estou tentando mais trazer essa percepção da dedução e da indução no cotidiano, porque quando você pensa na produção de conhecimento científico, Renato, não percebo. Aí você tem outros determinantes, né? Principalmente, por exemplo, embasamento teórico e tal. Quando você faz uma dedução na ciência, você parte de algum lugar, mas a dedução no mundo real, como se o mundo da ciência não fosse real, né? Mas a dedução no nosso dia a dia, ela está relacionada. Por exemplo, por que eu associei o barulho de estalo a fogos de artifício? Porque eu sei que toda quarta-feira que tem jogo, eu escuto fogos de artifício. E aí, obviamente, eu não me toquei se aquele dia lá era uma quarta-feira, mas como eu escutei aquele tipo de barulho, que é uma coisa que toda semana acontece, eu levantei a dedução. Entende? Então, assim, a gente acaba partindo de um conhecimento a priori, né? Que aí, quando a gente pensa na produção de conhecimento científico, esse conhecimento a priori é um conhecimento que ele foi embasado, inclusive, por método indutivo, às vezes, né? E o método indutivo, ele parte do particular para o geral. Sim. Ou seja, se eu fizer uma pesquisa de intenção de votos partida de mim, isso é uma pesquisa indutiva, porque, na verdade, aquilo que eu revelar é justamente a minha indução. Então, a partir do momento em que ela é conhecida, é trabalhada por algumas outras pessoas, aí ela passa a ser dedutiva, né?
Então, tem essa... Você tem formação em humanas, né, Renato? Eu sou professor de filosofia. Ah, tá. Não, porque você tá E usando uma perspectiva mais das ciências humanas mesmo, né? isso. Da questão da Inclusive, dedução e indução. eu queria também fazer assim um comentário, né? A questão, não sei se eu li certo lá no papel, na, nas anotações, né, do Moodle, o empírico ele não pode ser senso comum, né? Então, deixa eu te explicar, Renato, que eu lembro que você colocou isso, essa questão, até você deu um exemplo. Ali naquele contexto, eu estou falando de tipo de conhecimento, não método de produção de conhecimento, entendeu? É tipo de conhecimento. O conhecimento empírico, ele pode ser aquele conhecimento gerado a partir dos sentidos, correto? Sim. A gente vai até falar sobre isso hoje, Sim, inclusive. Okay. Perfeito. Eu preciso até mudar isso, viu, Renato? Porque eu não tinha me tocado que pode gerar essa confusão mesmo. Não é, eu trouxe a questão do empírico. Ele nunca vai ser senso comum, porque o empírico ele é a monta do conhecimento que você tem para você gerar outro conhecimento, né? Então isso não. Mas aí tem uma outra perspectiva de empírico, né? De empirismo, que tem a ver com a questão da percepção pelos sentidos, né? Tem esse recorte. Mas você tem razão. Eu sou aristotélico. Eu preciso. Você sabe que biólogo não foge do Aristóteles, né? A gente não consegue sim, fugir o dele, cara era um puta biólogo, né? Ele está na origem da biologia, né? Mas é muito bom, você pode trazer essas discussões. Eu até pensei, assim, nossa, realmente eu preciso rever essa questão, porque isso pode gerar. Eu posso tirar a questão do empírico, deixar só o senso comum, que vai dar conta mais. Eu podia colocar até fofoca no lugar de senso comum, que daria mais certo. Sabe? Não, mas você tem razão, tá, Renato? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu vi que você escreveu semana passada, eu fiquei pensando, gente, isso aqui precisa rever. Mas pode fazer as colocações todas, tá, Renato? Não tem problema não, porque é legal trazer essa perspectiva mais do filósofo, né? Porque eu tenho uma formação muito forte. Eu sou professor de filosofia, eu não sou filósofo, não. Não, mas assim, você tem muito mais acesso a esse tipo de conhecer o mundo do que eu, né? Então, eu acho que você tem muito mais a contribuir do que eu, né, em relação a essa abordagem, entendeu? Mas é interessante. Muito bom. Não, mas assim, pode fazer, eu acho interessante. A gente vai falar sobre essa questão do empirismo mais nessa perspectiva que você trouxe, na aula de hoje, inclusive, quando eu vou falar dos métodos científicos, por isso que são métodos, né? A gente não tem um método só para produzir ciência. Inclusive, hoje eu participei de uma banca de doutorado, que eu achei muito interessante o método científico que o autor utilizou, que foi a partir de narrativas subjetivas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O que ele fez? Ele trouxe a história de vida dele e aí ele discutiu todo o arcabouço teórico para mostrar que ele, apesar de ser um subjetivo, né? Uma entidade subjetiva, ele representa uma coletividade, porque ele é um homem homossexual, então ele traz toda a questão que ele sofreu, né, de preconceito ao longo da vida dele, que na verdade ele não foi o único homem homossexual que experienciou isso, mas ele traz a experiência dele como referência, e aí ele dialogou sobre isso com outros autores, mas na verdade a voz dele são indícios, né? Eu achei muito interessante, eu nunca tinha participado de banca dessa natureza, bacana. Aquele pensador italiano, Carl Ginzburg, ele fala sobre indícios, isso aí me lembrou indícios. Ele citou, inclusive, esse autor, num dos momentos lá. Ele foi para um outro caminho, porque ele é psicólogo, né? É uma tese do doutorado de educação, ele trabalha essa questão de como trabalhar essas questões das ações anti-homofobia, né? Na escola, mas a partir da narrativa da história dele. Então, ele se entender enquanto sujeito homossexual que ele passou e como ele, enquanto professor, ele pode contribuir com essa perspectiva educacional. Foi muito interessante, assim. Aí ele traz outros autores que vão mais nessa questão mesmo da homossexualidade na escola, da questão das narrativas, foi bem interessante. Inclusive, um dos autores que ele citou estava na banca, que é um professor lá de Sorocaba. Ele não está envolvido com a universidade, ele é da rede municipal de ensino de Sorocaba. Mas ele propôs um modelo teórico que estava até na banca, foi bem interessante, assim, eu gostei
que aí é mais uma forma da gente enxergar a produção de conhecimento científico que sai um pouco do modelo mais cartesiano, né? Principalmente eu que sou da biologia, a gente está mais acostumado, né? Mas obrigado, viu, Renato? Acho que é legal ter essas diferentes contribuições, né? Tem a outra disciplina que eu ministro para vocês, que é de Educação para Diversidades Étnico-Culturais. É muito importante a participação de vocês também, porque são diferentes vozes, né? Porque eu trago a perspectiva do homem branco. Mas uma disciplina de diversidade étnico-cultural, eu vou discutir outras perspectivas que não só a minha, né, de homem branco. Então, sim, é muito importante que as vozes de vocês contribuam nas discussões, tá? Mas muito importante, mas aqui também é importante ouvir vocês para a gente fazer compor, né, essas discussões que a gente vai fazer aqui, ao longo da disciplina. Obrigado, viu, Renato? Aí a Karen, professor, você tem citado bastante sobre rotina de atividade, mas no meu caso, por exemplo, eu estou há uma semana sem conseguir entrar no Moodle com a atividade pronta a dias, até agora não tem uma data prévia para a solução do problema. Você teve essa atividade, Karen, algum colega passou para você? Porque é o seguinte, peraí, assim fica difícil criar uma rotina, e muitos alunos aqui do Polo estão com o mesmo problema. Você é do Polo Franca? Porque isso foi uma reclamação do Polo Franca que eu recebi da tutora, tá? Semana a semana até o dia 7, com tudo em dia. Dia 7 de janeiro, gente, hoje nós estamos no dia 10, tá? Eu entendo que tem essa questão do suporte, que às vezes a gente está num período também que eu acredito que eles estão fazendo algum tipo de reorganização dos sistemas, porque a gente está sofrendo um pouco com isso também, tá? É justamente por isso que eu estou fazendo esse ajuste nas datas de postagem, certo? E aí, pessoal, a questão do curso à distância, às vezes a gente se depara com essas situações, tá? E a gente tem que ter a flexibilidade para saber lidar. Da mesma forma que eu estou tendo a flexibilidade de repensar os prazos, vocês precisam também ter essa flexibilidade de entender que, às vezes, vocês têm que fazer alguns ajustes também, tá? E não ficar assim, eu sei que pode gerar ansiedade e tudo mais, mas vejam que tem um prazo bem amplo, né, para que vocês realizem as atividades, e eu acredito que isso seja resolvido no máximo uma semana. Você não está conseguindo, que assim, você teve essa atividade por causa da aula, por isso que você fez, ou você conseguiu entrar no Moodle, depois você não conseguiu mais? Só para eu entender o que aconteceu. De qualquer maneira, vocês têm que entrar em contato com o suporte, porque assim, gente, nós professores, a gente simplesmente cria, né, as salas no Moodle, nem cria sala no Moodle. A gente alimenta as semanas com o material e organização das atividades. A gente não tem acesso a essa questão do aluno tal ou não matriculado no Moodle, a gente não tem essa... Isso não é... A gente não faz parte desse latifúndio, tá? Por isso que tem que entrar em contato direto com o SEAD. E pedir também para os tutores, né, ajudar, que eu acho que a gente resolve essa questão do tutor também, que é outro problema. Certo? Mas eu peço que vocês tenham paciência, flexibilidade, sabe? E assim, as coisas vão se resolver, certo? E, obviamente, se continuar dando problema, eu vou estender mais prazo? Óbvio que sim, né, gente? Porque desde que o problema seja do sistema, a gente precisa, enquanto professor também tem isso muito claro, né? Deixa eu ver. Parece que esse me indica que acertou e errou. Daqui que o pessoal falando sobre a questão dos acertos. Para mim, para essa nota... Ai, peraí, gente do céu. Desculpa, professor, mas pode explicar novamente? Carla, eu perdi qual a explicação que você está pedindo novamente aqui, do que? Aí eu preciso que você me fale. O texto é através de imagens? Então, Raquel, aqui você vai fazer, da semana 2, são imagens, da semana 1 é um texto narrativo, tá? Na própria comando da atividade tem detalhado o que precisa ser feito, eu sempre coloco um exemplo do que precisa ser feito, certo? Professores, nós podemos pegar a imagem da internet? Pode, Amália, mas aí não esquece de colocar o site de onde você retirou, tá? Porque aí, como não é autoria sua, porque na verdade vai tornar sua autoria na hora que você fizer a organização, né? Mas é importante você colocar de onde você tirou. Deixa eu ver. Professor, me responde também, por favor. Gente do céu, peraí, que eu estou perdidíssimo aqui. Estou aqui perdidinho ouvindo professores. Espera aí, professor, nós não podemos pegar... Tá. Kenny, eu estou perdido também. Elaine, professor, me responde também, por favor. Elaine, também não sei, estou perdido o que se perguntou. A prosa que fiz está certo ou errado?
Olha, 10, eu falei que sim, que tá certo, que toda prosa é uma narrativa. Sim. Só que aí eu não li só para ver se você fez uma prosa mesmo, tá? Mas toda prosa é uma narrativa. Se você realmente fez uma prosa, você fez uma narrativa. E aí, se você está em dúvida se você fez uma narrativa ou não, eu sugiro que você leia a definição de narrativa que eu coloquei na atividade. Aquela definição, ela é compatível com o que você escreveu? Se sim, então você escreveu uma narrativa. Certo? Consegui fazer atividade porque fiz logo após a última aula de texto, que foi o último dia que tive acesso. Nossa, ficou todos esses dias sem acesso, gente? Dedutivo, indutivo, imagem geração. Então, Carla, eu vou dar, na aula de hoje, eu vou detalhar essa questão dos métodos dedutivo e indutivo. Aqui eu trouxe só atividades para vocês entenderem o que vai ser feito, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre esses dois métodos, tá? Joyce, pode, porque é o seguinte, hoje, inclusive, nessa banca que eu participei, você pode usar aí para gerar as imagens. Só que lembra que você tem que deixar claro que é método dedutivo e indutivo. Se você jogar assim, aí, por favor, gere uma ilustração de método dedutivo. Você tem que deixar claro esses elementos que compõem. Na banca que eu participei hoje, o autor ele usou várias imagens feitas com AI. E aí ele colocou os comandos. Aí a gente estava discutindo, será que isso é autoral, será que não é autoral? Como para você poder usar uma AI, você precisa treiná-la, né? Então, à medida que você vai usando, você vai treinando. Tanto é que, se você usar a AI que está no meu celular, provavelmente ela vai dar uma resposta. Se eu usar no seu celular, ela vai dar outra resposta, que vai depender do conjunto de comandos que você vai fornecendo para aí, que aí você vai treinando ela para fazer uma coisa ou fazer outra, certo? Então, mesmo a imagem gerada, aí a gente pode considerar autoral porque depende dos comandos e da forma que você a treinou, certo? Só que toma cuidado para não vir uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou pedindo aqui, tá? Então, você pode gerar, mas toma cuidado para ver se está vendo. Olha o exemplo que eu dei. Se for compatível com esse tipo de exemplo, aí ok, mas pode ser que aí te dê uma coisa nada a ver, tá? Ah, tá, desculpa, Dez, agora você entendeu? Beleza. Ah, tá. Não, ainda bem que então eu mandei para o dia 7 de janeiro, tá, gente? Eu ainda continuo desde terça após aula sem nenhum acesso. Que coisa, gente. Ficou mais ou menos no mesmo dia. Paulo Franco ficou a semana toda sem acesso. Gente, que louco isso. Sou do Paulo de Araxá, estou desde terça aqui, foi a última aula sem acesso ao Moodle. Sou de Serrana, deixa eu ver. 3 braços, né, professor? O que é 3 braços? Gente, o que é 3 braços, Amanda? Eu não entendi. Seu slide aquele dia tinha 3 braços. No meu slide? Gente do céu. Bom, eu tô mais Foi com o professor de educação ambiental. Ah, tá, porque eu... Educação ambiental. Ele usou, ele fez uma demonstração com IA, e aí algumas imagens saiu com as crianças com 3 braços de uma descrição que ele pediu no site. Isso é importante, Guilherme, porque a gente gera as imagens com a IA, a gente tem que conferir, porque o grande problema que eu vejo quando o aluno usa IA é que não tem esse cuidado de fazer a curadoria do que foi obtido pela IA. E aí você tem todo um trabalho de falar para o aluno que não é só você pegar e jogar a informação na IA e pegar do jeito que está lá, sem fazer uma lida, sem fazer uma apuração do que está ali, né? E acontece direto, tá, gente? Aqui na pedagogia eu não corrijo essas atividades, então eu não tenho muito acesso. Mas lá no curso de biologia, isso acontece, assim, com uma frequência enorme. E aí toda vez tem que conversar, olha, não tem problema vocês usarem IA, eu acho que é uma realidade posta, não adianta a gente querer ficar criando um mecanismo para impedir que vocês usem. A questão é vocês saberem utilizar e fazerem a curadoria e também se colocarem enquanto autores, né, daquilo que está sendo produzido, e não deixar que a IA ela faça as coisas por conta dela, tá, gente? Mas é isso. Elaine, pode perguntar. Oi, professor, é o seguinte, sobre a tarefa do dia que vence hoje, dia 10, ela também ficou para o dia 7/1, todas, Sim, né? todas. Se eu não alterar a data, eu vou alterar, tá? Mas tá. Todas. Só que eu queria saber se a partir disso ela vai valer só 50% ou não. Não, vai ser nota cheia em virtude do que aconteceu, tá, Elaine? Aí Certo. quando a gente voltar em janeiro, eu espero que o Moodle esteja estável e tal, aí vai ficar aquele esquema. Postou, vai ter uma semana para postar as atividades, né? E aí se passa daquilo, aí a nota é metade. Mas como a gente teve esse monte de problema agora, eu não acho justo que vocês tenham algum tipo de sanção, porque não é porque vocês não tentaram fazer.
É porque Tudo vocês bem. não conseguiram, tá? Mas vai ser... Mesmo as que eu não alterei, eu vou alterar, tá? Tá, joia. Obrigada. Certo? Beleza, obrigado. Bom, pessoal... Geraldo. Eu não entendi, mas tá bom. Bom, pessoal, então eu vou fechar essa apresentação aqui. E aí, deixa eu abrir um ponto da aula passada que a gente precisa discutir, tá? Juscelie, pode falar. Professor, Oi. boa noite para todo Boa mundo. noite. Eu tô só assim, com uma dúvida não, né? Na verdade, eu precisava de uma resposta. Daquela questão, né, que a gente tem que responder da semana 1 do questionário, que você coloca lá que são consideradas ciências formais, se eu não me engano a questão. Eu fiquei meio perdida porque eu não encontrei onde eu pesquisar essa informação. Você poderia me esclarecer ela? Sim, Ou me Juscelie, responder? o que aconteceu foi o seguinte: semana passada a gente acabou usando muito tempo da aula para discutir questões mais operacionais mesmo. E aí eu expliquei no final da aula que alguns temas a gente precisaria rever não, né? Discutir nessa semana, que é o que eu vou fazer agora, para vocês conseguirem responder o questionário. Tanto é que o questionário eu já tinha alterado a data de postagem dele. Eu coloquei uma semana a mais, porque a gente precisava discutir alguns pontos, por isso que você não conseguiu fazer, tá? E a gente vai fazer, eu vou falar sobre eles agora, inclusive o que é ciência formal, ciência natural, tá? Então, pode ficar tranquilo. Ah, não, obrigada. Que é o que eu vou fazer exatamente a partir de agora, tá? Então, pode ficar tranquilo. Então, a tua dúvida tem sentido. Certo? Vamos falar sobre essa questão. Primeiro, um pouquinho da questão da história da ciência, tá, pessoal? É o seguinte, aqui nessa disciplina, eu não pretendo esgotar as possibilidades em relação à questão da história da ciência, né? Inclusive, o pessoal que é do Polo de Uberaba, às vezes eu ofereço uma disciplina no curso de Biologia, que é a História das Ciências e da Biologia. Quando eu ofertar essa disciplina de novo no curso, se vocês tiverem interesse em cursar ela presencial, eu abro vaga para vocês, tá? Que seria interessante para vocês conhecerem um pouco mais sobre aspectos mais detalhados da história da ciência. Aqui eu vou falar de forma bem rápida e bem superficial, mas só para vocês entenderem, em linhas gerais, como que foi esse percurso histórico até o conhecimento científico ele se consolidar, tá? Na Idade Moderna. Então, basicamente, o conhecimento na pré-história, ele era baseado no medo. Então, por exemplo, os homens, eles desenvolveram ferramentas e armas para tentar, por exemplo, capturar uma determinada presa ou evitar um predador. Mas primeiro eles tiveram a experiência com a captura da presa que não funcionou ou com o predador e aí alguém do grupo acabou sendo devorado. Então vejam que a produção de ferramentas é uma forma de conhecimento. Só que essa produção de conhecimento, ela foi gerada por um medo que foi estabelecido por uma experiência. Certo? Se a gente avançar para o período da antiguidade, aí o que vai acontecer muito frequentemente nas civilizações, né, da antiguidade, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da Mesopotâmia e assim por diante, é que há uma ligação entre a produção de conhecimento e algum tipo de motivação mítica. Então, por exemplo, os egípcios, eles desenvolveram toda uma tecnologia para embaçamento de corpos, de construção de monumentos que são as pirâmides, mas tudo isso tinha uma motivação religiosa, né? E se a gente analisar as demais populações, né, as demais civilizações antigas, muito da produção de conhecimento está ligada diretamente a algum tipo de pensamento mítico, certo? Relacionado a essa questão de crença em alguma coisa, né? Então essa crença ela desencadeia todo um processo de avanço de produção de conhecimento. E o que a gente chama de investigação científica é algo bem mais recente, né? Obviamente que os primeiros passos para consolidação do que a gente chama de ciência vão ocorrer, né, na Idade Média. A gente já tem alguns indícios disso, mas o que a gente chama de ciência hoje tem a sua fonte principalmente na Idade Moderna, tá? E aí esse conhecimento científico ele é baseado em fatos, em evidências. Então, não é um conhecimento que ele é construído a partir do medo, ou um conhecimento que é construído a partir de crença. Ele é um conhecimento construído a partir de fatos, a gente pode falar assim,
certo? Então, basicamente, quando a gente pensa na questão da evolução do conhecimento científico, a gente tem porque o conhecimento científico é um conhecimento sistematizado. Então, a gente já tem alguma sistematização na pré-história, que tem a ver com questões de produção de ferramentas. Não se sabe direito como que era esse processo, né, de replicação do conhecimento, porque na pré-história não tem registro, né? Vai ter um registro depois, mas de forma pictórica, mas nem todos os grupos humanos tinham esse registro, né, que o desenho nas cavernas, por exemplo. Acredita-se que era transmissão oral, principalmente, né? Então, ou por aprendizagem, né, tete a tete. Então, por exemplo, alguém estava fazendo uma ferramenta, explicava, alguém mais velho estava produzindo uma ferramenta, explicava para alguém mais jovem como fazia, e aí essa pessoa, ela aprendia e fazia a mesma coisa com gerações futuras. Então, o conhecimento ele ia sendo transmitido de geração a geração por tradição oral, né? Já na antiguidade já tem registro. Então, esse conhecimento ele era motivado por questões místicas, né, ou míticas, que eu acho que é melhor usar o termo mítico, mas ele era um conhecimento que tinha registro, então era possível ser replicado por gerações futuras sem que houvesse uma necessidade de transmissão tete a tete, tá? Porque tinha um registro. E aí, no caso da investigação científica que a gente chama hoje, aí sim o registro ele é imprescindível, tá? Então, a investigação científica ele é baseada em fatos, mas ele é baseado em dados. Então, a gente se baseia em dados produzidos, que devem ser publicados. Por isso que na ciência é muito importante que o cientista ele publique o resultado das suas investigações científicas. Certo? Essa pergunta da Jocilene, aí eu vou essa parte aqui, que é justamente um dos pontos, né? As ciências, né, ou seja, esse conhecimento que é produzido a partir de uma sistematização e a partir do registro de dados, ele pode ocorrer de várias formas, que a gente vai ver melhor na aula de hoje, tá? Mas as ciências, elas são categorizadas como, por exemplo, formais e factuais, dependendo da natureza do conhecimento. Então, por exemplo, uma ciência formal ela é baseada principalmente na lógica. O Renato, nosso professor de filosofia, por exemplo, o tipo de abordagem científica que a gente tem na filosofia é uma abordagem formal, é uma ciência formal. A gente pode somar a questão das ciências formais à lógica e à matemática. Então, lógica e matemática são formas de produção de conhecimento científico que a gente chama de ciência formal. Eu sou da biologia. A biologia produz conhecimento a partir de fatos. Mas também eu sou um estudioso da área dos fenômenos educacionais, que eu também me baseio em fatos para a produção do conhecimento científico nessa área. Então, eu produzo conhecimento tanto na área de biologia quanto na área de educação. Em ambos os casos, esse conhecimento ele é produzido a partir de fatos ou observações. E aí, no caso, se esse fato ele é observado a partir de algum fenômeno da natureza, a gente chama essas ciências de naturais. Se ela é baseada em algum tipo de fenômeno humano, essa ciência é chamada de ciência social. Então, por exemplo, as investigações na área de educação são investigações na área de ciências sociais. As investigações na área, por exemplo, da biologia, da física, da química, são na área de ciências naturais. E aí só, lá no instituto que eu trabalho, que o Guilherme estudou lá, inclusive, né, ele é chamado de Instituto de Ciências Naturais, ICN, Instituto de Ciências Naturais, Exatas e Educação. Porque a matemática é uma ciência exata, né? E aí toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente junta, né, a física, a química, a biologia e a matemática, a gente tem que falar ciências naturais e matemática. Porque a matemática não é uma ciência natural, ela é uma ciência formal. Só que a gente não usa falar ciências naturais e formais, porque ali a gente só tem matemática. Então, não tem mais de uma ciência formal. Agora, natural tem física, química e matemática. Certo? Ou ciências da natureza, né? Que eu acho que o termo fica até melhor, esse termo que o Renato trouxe. Pessoal, ficou claro essa questão? Jocilene, ficou mais claro agora? Ficou sim, professor. Obrigada. Jociele, perdão. Nossa, Jociene, perdão. Jociele. Certo? Porque a gente não tinha falado sobre isso, por isso que eu acho que gerou essa dúvida, certo? E aí o que tinha, porque eu já tinha feito um recorte na semana passada para focar mais o que era mais urgente, né? E aí, como tem outra. Na videoaula do semestre passado, eu detalho mais algumas coisas que eu sugiro que
quem quiser se aprofundar pode assistir essa videoaula que está disponível lá, tá? Eu sempre vou disponibilizar do semestre anterior, porque as discussões às vezes vão para outro caminho, né? E eu acho que isso acaba ajudando. Vou manter, obviamente, que a gravação da nossa atividade síncrona, né? Mas eu também vou disponibilizar do semestre anterior, para vocês poderem ter esse outro parâmetro, certo? O que ficou faltando semana passada foi isso aqui, tá? Aí agora a gente vai entrar no tema dessa semana, que são os métodos científicos, né? Que eu e Renato acabamos dando um spoiler, né, Renato? Nesse pequeno diálogo que a gente travou aqui, a gente acabou meio que antecipando algumas questões. Pessoal, deixa eu só fechar umas janelas aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu preciso me organizar, porque o tanto que eu abro de janela, pelo amor de Deus, por que eu faço isso, né? Não sei também por quê. Espera aí que eu vou no modo tela cheia. Esse filme é bem interessante. Aqui, Renato, os meninos, eles têm, os cursos de licenciatura, eles têm uma disciplina que tem uma professora que ela passava esse filme, não sei se ela ainda continua passando, né? É bem interessante para entender essa questão do desenvolvimento de conhecimento, né? Principalmente pensando na questão da pré-história, né? É uma boa indicação de filme. Bom, pessoal, aí é o seguinte, a gente acabou discutindo algumas questões sobre metodologia científica na semana passada, né? Que eu falei que o conhecimento científico é produzido a partir de métodos, né? Que é uma sistematização de conhecimento. Aí hoje eu vou discutir alguns métodos. Tanto é que uma das atividades é vocês proporem, né, uma ilustração ou do método dedutivo ou do método indutivo, pensando em alguma situação do cotidiano. A questão da avaliação, eu já falei sobre isso. E aí, pessoal, eu achei interessante colocar alguns conceitos que eles são chave para a gente poder entender o que é método, o que é metodologia, e aí algumas questões que são importantes. Vocês vão perceber que esses conceitos que eu vou discutir aqui hoje, eles vão fazer muito sentido ao longo do curso, porque vocês vão perceber que tem muita coisa que a gente faz, né, na dimensão de ensino, que é uma técnica. Essa, por exemplo, na biologia, eu não dou mais aula desse formato aqui, que eu tenho lá uma apresentação de slides, e aí eu discuto os temas, né, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu tenho esse material todo gravado, eu disponibilizo a videoaula caso o aluno queira assistir, também disponibilizo os slides para eles, caso eles queiram utilizar, mas, na verdade, o que eu faço em aula é propor algum tipo de atividade que eles vão ter que utilizar a informação desses conceitos. E aí eles podem, né, chegar na aula com esse conceito preparado, ou a partir de uma leitura prévia, ou a partir de assistir a videoaula, a partir da análise de slide, aí eu deixo eles à vontade para fazer isso. Geralmente eu dou atividade em grupo, nesse dia, para que eles possam, de alguma forma, aquele aluno que não leu, porque sempre vai ter, sabe, o aluno que não leu, o aluno que não viu a videoaula, o aluno que nem olhou o slide, sempre tem. E aí ele consegue, mesmo não tendo lidos, ele, sentando num grupo que tem um colega que fez a leitura, ele pode discutir com ele, aproveita aquele momento lá da produção de atividade para discutir o conceito. Porque a questão para mim mais importante é que eles, em algum momento, eles possam discutir sobre aqueles conceitos. Então, por exemplo, às vezes eu dou uma aula prática no laboratório, que eles têm que aplicar o conceito. Às vezes, eu coloco um estudo de caso, ou seja, eu coloco uma descrição de uma situação do cotidiano, e peço para eles analisarem segundo uma teoria, né? Aí o que eu faço? Eles fazem atividade, aí eu corrijo a atividade, quando eu devolvo essa atividade para eles, aí eu faço uma sistematização na lousa sobre esse conteúdo. Isso que eu faço é uma técnica de ensino, que ela é baseada no que a gente chama de metodologia ativa de aprendizagem. Então, uma das formas de se aplicar metodologia ativa de aprendizagem, por exemplo, é por sala de aula invertida, que é essa situação de você colocar o aluno em contato com o conceito antes da aula, e aí você utiliza a aula para ele produzir determinado conhecimento. Por que é sala de aula invertida? Porque a gente espera que o professor traga conhecimento, o aluno assimile e ele produza.
aqui ele tem que fazer o seguinte: o aluno ele entra em contato de forma independente com o conhecimento, aí ele faz uma produção e a sistematização do professor vai acontecer só no final, e não no começo, como uma aula tradicional geralmente utiliza, que é o que eu faço aqui no curso de pedagogia, tá? Então a gente faz a sistematização antes de vocês fazerem a produção, né? Lá é o contrário, né? Eles fazem a produção e a sistematização do professor acontece só no final. Isso é uma técnica, por quê? A técnica, veja a definição que eu coloquei aí, que é um conjunto de regras práticas para fazer coisas determinadas. Então, a técnica está muito relacionada ao fazer, ao modus operandi. E as técnicas, elas estão muito ligadas à habilidade e transmissão de conhecimento, mas a partir de algo concreto que é feito. Né? Então, eu descrevi aqui o que eu faço nas aulas da biologia, para vocês entenderem por que é uma técnica, porque é uma forma de eu aplicar um tipo de metodologia de ensino, que é a metodologia ativa de aprendizagem. Certo? Então, só para vocês entenderem que a metodologia ativa de aprendizagem, ela propõe que o aluno, ele é um protagonista na produção do conhecimento. Então, ele é mais... A gente espera, né, nessa perspectiva, que o aluno seja mais autônomo, mais independente, né? E aí o professor, ele tem um papel mais de mediador. E aí, uma forma de aplicar isso na realidade é fazer a sala de aula invertida, que é essa técnica que eu descrevi para vocês, que eu faço com os alunos da biologia. Tem funcionado, foi o primeiro semestre que eu fiz isso, gente, a gente já está mais da metade do semestre, né? Eu estou super feliz com o resultado. Inclusive, até apliquei uma prova tradicional, porque eu fiquei com medo assim. Tá, beleza, eu vou mudar a metodologia, né? Vou utilizar uma técnica diferente, pensando numa outra metodologia. Mas e se os alunos, por exemplo, eles forem expostos a algum tipo de avaliação formal? Por exemplo, eles vão prestar um concurso público, eles vão ter que responder uma prova. Ou eles vão ter que responder o ENAD, que avalia, né? Curso superior, eles vão ter que responder uma prova. Então, será que... E aí, imagine, né? Eu sou professor da área de evolução biológica. A evolução biológica é uma área da biologia que é extremamente importante, porque ela é uma área que relaciona todos os diferentes conhecimentos da biologia. Então, assim, qualquer coisa que eles fizerem na área de biologia, provavelmente vai ser exigido deles alguma dimensão evolutiva do processo biológico lá que eles estão sendo examinados, digamos assim, né? E aí eu pensei comigo, não, eu tenho que submeter eles a algum tipo de avaliação formal, mesmo que ela tenha uma baixa pontuação para não prejudicá-los, né? Em relação à questão da aprovação, mas também para verificar se essa metodologia que eu estou aplicando, utilizando essa técnica de sala de aula invertida, ela está sendo funcional. E aí eles fizeram a prova, o desempenho médio da sala foi bom, foi o melhor desempenho médio que eu tive em prova até hoje. Então eu pensei comigo, não, beleza, está funcionando. Mas por que está funcionando? Porque como o aluno ele entra em contato de forma ativa com o conhecimento, então ele não fica recebendo conhecimento do professor, ele tem que elaborar o conhecimento de alguma forma. Né? O professor faz a organização desse conhecimento só no final, mas o aluno já teve contato prévio com esse conhecimento, ele já utilizou todos os recursos, né, intelectuais e cognitivos que ele tem para poder elaborar aquele conhecimento. Então, no final, quando se faz sistematização, não é um conhecimento novo, é um conhecimento organizado, mas é um conhecimento que eles já sabem, pelo menos, que seja superficialmente eles sabem, né? Então, só trouxe para vocês, para exemplificar. A tecnologia, pessoal, a técnica seria uma forma de... A tecnologia seria o tipo de aparato que eu utilizo para poder executar uma técnica. Então, por exemplo, para eu conseguir aplicar a técnica de sala de aula invertida, eu preciso, por exemplo, utilizar o Moodle, que é uma tecnologia. Porque o Moodle me permite, por exemplo, colocar... eu preciso do YouTube, porque eu subi as minhas videoaulas, né, para o YouTube. E aí eu forneço o link para eles no Moodle. Então vejam que eu uso diferentes artefatos produzidos pela cultura humana que me permitem aplicar essa técnica. Certo? Pessoal, eu falei, essa informação, Dez, eu falei no começo, que eu não tenho certeza ainda de quais são os tutores, mas se eu não me engano, eu acho que você é do Paulo Franca, se eu não me engano é a Sônia, né? Que é do Paulo Franca, que é maravilhosa, por sinal, tá, gente? A Sônia
Nota 10. Né? Mas eu pedi confirmação para a coordenação e assim que eu tiver essa informação mais segura, eu encaminho para vocês, tá? Mas eu sei que vocês do Paulo Franca estão muito bem servidos, tá? Porque a Sônia é uma excelente tutora. Não sei se vocês tiveram alguma experiência anterior com ela, mas assim, ela já foi tutora de disciplinas da turma 1 comigo e ela é maravilhosa, sabe? Então, eu acho que vocês têm que aproveitar. Bom, pessoal, eu vou fechar o chat aqui, senão eu tenho uma tendência a digredir, né? Feito isso, pessoal, dito isso, eu já vou falar da questão dos métodos, mas eu preciso perguntar. Eu falei, às vezes fica perdido. Vocês entenderam o que é a diferença de técnica e tecnologia? Ficou claro com esse exemplo que eu trouxe? Porque eu estou pensando na questão do trabalho do professor, como que a gente aplica isso, né? A disciplina é uma disciplina de metodologia científica, obviamente, mas o trabalho do professor tem muito de metodologia científica, né, na ação. Josiele, pode falar. Você pode explicar novamente a técnica? A técnica é o fazer. Então, por exemplo, você faz bolo, Josiele? Ai, mais ou menos. Tá, você falou mais ou menos porque provavelmente você não tem uma boa técnica de fazer bolo. O que acontece geralmente quando você faz bolo que não dá certo? Nem os cachorros comem, mas fica ruim, né? Porque ele fica baixo, por exemplo. É isso? Isso também. Então, Fica baixo, derrama. exato. Uma técnica que talvez você não esteja utilizando é que é o seguinte: quando você coloca o fermento para fazer o bolo, você não pode bater os ingredientes com o fermento, porque você reduz muito o efeito da liberação de gás carbônico. A gente usa fermento químico, e aí na reação com a água, o fermento químico ele libera gás carbônico, e isso que faz o bolo ele inchar. Se você bater, você neutraliza em parte essa reação. Você impede que essa reação ocorra. E aí o bolo não consegue crescer. Outra coisa também é a temperatura do forno. Se ela for alta demais, não dá tempo de liberar gás carbônico antes que a massa solidifique. Então o bolo fica... a massa, ele fica duro, né? Se a temperatura estiver baixa demais, também não libera gás carbônico rápido o suficiente para que ele enche. Entendeu? Isso é técnica. Você já assistiu Masterchef? Direto. Então, tudo aquilo lá que o Jacão, a Helena ou o Fogaça explicam são técnicas. Então, ó, você vai fazer... você vai fazer, por exemplo, você vai usar cebola, cuidado para não queimar, porque se ela queimar, vai ficar com gosto amargo na comida. Né? Caramelo tem um ponto certinho, porque se você deixar passar, ele fica amargo, então tem a temperatura. Vai trabalhar com chocolate, você tem que temperar o chocolate, ou seja, você tem que colocar ele numa pedra e resfriar ele nessa pedra, porque senão ele não vai ficar brilhante e ele também não vai solidificar de forma consistente para você usar, por exemplo, fazer um ovo da Páscoa. Isso é tudo técnica. Ficou mais claro agora? Ficou sim, professor, obrigada. É que eu trouxe um exemplo de técnica para a aula, mas a gente usa técnica em vários momentos da vida da gente, assim, né? Um exemplo de técnica aqui de casa, por exemplo, a minha cachorra, eu tenho uma chow-chow, né? Que ela tá até ali, gente. Olha que maravilha. Olha que inveja. Não dá inveja de ficar assim? Olha que beleza. Ela é velhinha já, tadinha. E ela não deixa ninguém dar banho nela se não for eu. Só que não é todo dia que ela deixa eu dar banho. Então, o dia que eu dou banho nela, eu já sei que eu tenho que fazer alguns procedimentos, né? Então, uma técnica que eu utilizo para deixar ela mais tranquila é dar um mimo para ela, por exemplo, um biscoitinho, alguma coisa assim. Aí eu levo ela até o lugar que eu vou dar banho, espero ela se sentar, aí eu molho ela. Aí depois que eu molho, aí eu passo o shampoo, aí depois eu tiro o shampoo, aí eu passo o condicionador, aí eu tiro o condicionador. Aí eu deixo ela se chacoalhar para tirar um pouco da água, venho com 2 toalhas secas, tiro o excesso de água e aí eu seco ela com soprador. Isso é técnica. É técnica de convencer ela a dar banho e é técnica de dar banho no cachorro. Né? Outra técnica que eu uso com ela, às vezes ela me acorda no meio da noite para usar a fraldinha. É uma fraldinha que a gente coloca no chão para fazer xixi, né? Aqui na minha casa não tem quintal com grama, é tudo cimentado, então eu coloco um tapetinho, né? Esse tapetinho absorvente. Eu sei que se eu não levar ela para fazer xixi antes de dormir, ela vai me acordar no meio da noite por volta das 2 da manhã para fazer xixi. Isso é técnica. Que eu sei, para evitar que ela me acorde no meio da noite, eu preciso levar ela para fazer xixi antes de dormir.
certo? Então, só alguns exemplos aí de dia a dia, que a gente aplica técnica o tempo inteiro, viu, gente? Eu estou dando isso aqui, mas, por exemplo, quando você vai lavar carro, tem técnica de lavar carro. Quando você vai lavar qualquer coisa que você faça de serviço doméstico, você tem as técnicas, né? Tanto é que às vezes você vê alguém fazendo de forma diferente, você fala, nossa, isso aí não vai dar certo, mas não é que não vai dar certo, é que a pessoa está usando uma técnica diferente da sua, né? E que deve dar certo para ela, que se ela usa, pode ser que dá certo, né? Então, seriam mais essas questões. Eu trouxe exemplo na área de educação, porque como que é o curso de pedagogia, para vocês terem uma ideia, né? Aí vamos aos métodos, né? Que eu acabei, para falar da atividade, eu tive que falar rapidamente deles, né? E eu e Renato entramos numa discussão sobre isso, mas eu trago 3 métodos, né? Um que está muito relacionado à ciência natural, outro que está muito relacionado à ciência formal e outro que está muito relacionado às ciências sociais, né? Aí, Renato, veja que mesmo o conceito que você traz de método dedutivo e indutivo, ele está muito relacionado a esse método dialético, né? Que tem a ver com a produção de conhecimento, principalmente nas ciências sociais. A gente pode produzir conhecimento em ciências sociais a partir de método dedutivo e indutivo também, tá, gente? Não estou falando que isso não é possível, mas é muito comum que as ciências sociais utilizem do método dialético. O método dedutivo, o método indutivo, que a gente na biologia usa pra caramba, né, gente? Eu vou dar um exemplo de laboratório que eu estou, na verdade, orientando um trabalho agora. Então, por exemplo, eu estudo uma mosquinha de fruta que ela foi introduzida no Brasil. E ela é praga de alguns cultivares, né? E tem uma espécie que é um gênero que chama Zaprionos, e aí tem uma espécie que está aqui há uns quase 30 anos, que é a Zaprionos indianos, e recentemente uma outra espécie desse gênero, que é a Zaprionos tuberculatus, foi introduzida aqui no Brasil. E aí a gente queria saber se a espécie ela ocupa frutos que a gente encontra aqui no Cerrado e em alguns biomas do Brasil, né? Aí o que a gente fez? A gente queria saber se essa espécie aparecia em cajamanga e jabuticaba, certo? Então, por que é método indutivo? Observação, temos uma espécie que ela utiliza de frutas. A pergunta é, ela poderia ser bem sucedida no Cerrado? Aí, qual que é uma hipótese? Uma hipótese que sim, desde que tenham que frutos com os quais frutos que ela pode utilizar como ambiente, né, para crescer, reproduzir, etc. Aí que a gente, então, observação, tem uma espécie nova no Brasil que a gente consegue encontrar no Cerrado. Mas eu quero saber, ela consegue ocupar frutas do Cerrado? Então, qual que é a minha hipótese? Eu acho que sim, porque se ela ocorre no Cerrado, ela deve ocupar frutas de Cerrado. Como que eu tenho essa hipótese? Eu peguei jabuticaba e cajamanga, que são 2 frutas que a gente encontra no Cerrado, e aí eu fui atrás, peguei debaixo do pé as frutinhas lá que caíram do pé que estava apodrecendo, levei para o laboratório, e aí eu mantive num sistema que eu coloquei vermiculita, não sei se já viu, vermiculita a gente usa muito para planta, para absorver a umidade. Qualquer casa de jardinagem vocês encontram isso, né? Eu coloquei vermiculita, molhei um pouquinho, e eu coloquei as frutas dentro de um potinho, né? Aí eu cobri o potinho com tipo um voal, que é para impedir que elas voassem, né? E aí eu fiquei esperando nascer o que ia nascer de inseto ali. E aí o que eu constatei? Que nasceu essa espécie invasora a partir de jabuticaba e de cajamanga. Então qual a conclusão? Que essa espécie pode estar sendo bem sucedida invadindo o cerrado, porque ela consegue utilizar as frutas do cerrado como nichos, né, de ocupação. Totalmente indutivo. Por quê? Porque eu observei um fenômeno e aí eu fiz uma testagem em laboratório, certo? Por isso que é indutivo. E aí eu cheguei a uma conclusão. Poderia ser que não nascesse nada de jabuticaba ou cajamanga, mas não quer dizer que ela não possa ocupar outras frutas de cerrado. Eu teria que usar outras frutas de cerrado que não cajamanga e jabuticaba, mas aí deu sorte que ela ocupava. Tá? Exemplo clássico de método indutivo. Tá? Na química também isso é muito comum, na física também. Mas na biologia é um exemplo de um trabalho que eu orientei recentemente que tem essa perspectiva, né? O método dedutivo, ele é muito utilizado em ciências formais, né? Então, aqui até eu coloco... eu achei legal o Renato falar do Aristóteles, porque é bem uma perspectiva aristotélica, né? Essa do método dedutivo. Então, aqui quando a gente tem, por exemplo, a premissa, né? De A igual a B, B igual a C, portanto, A igual a C, isso a gente chama de dedução. Então, se eu sei que A é igual a B, e eu sei que B é igual a C, então eu posso afirmar que A é igual a C. Qual que é o problema, às vezes, do método dedutivo? Eu tenho
que ter certeza que tanto A quanto B são elementos que não permitem geração de falácia. Então, por exemplo, na aula da semana passada, a gente fez uma discussão sobre vacina. Não vou entrar na polêmica, não, de novo, não, tá, gente? Que eu acho que não vale a pena. Mas, por exemplo, vamos pegar uma situação lá que vacina de Covid produziu alguns problemas para quem tinha questões de sistema circulatório, certo? A vacina da AstraZeneca, da Covid, produziu esse tipo de sintoma. E aí eu posso extrapolar que se ela produz esse tipo de sintoma, quer dizer que vacina é uma coisa que faz mal para a saúde, correto? E aí eu generalizo para todas as vacinas, dizendo, ó, não usem vacinas, que vacinas fazem mal para a saúde. Só que aí eu estou usando falácia, né? Porque não são todas as vacinas que provocam mal à saúde, mas existe um potencial da vacina de Covid, da AstraZeneca, produzir algum tipo de problema quem tem alguma questão relacionada ao sistema circulatório. Então, você tem ali um universo muito restrito para você levantar uma dedução tão generalista quanto essa, de dizer vacinas fazem mal para a saúde. E aí isso é utilizado, por exemplo, para não levar a criança para tomar vacina contra sarampo. Entendeu? Então, assim, você tem umas questões de método dedutivo que podem ser forçadas e aí você cria falácias, né? O método dedutivo, ele, dependendo do que você utiliza como premissa, você pode gerar, essa premissa falaciosa, você gera uma conclusão falaciosa, né? Exato, e aí tem um problema, gente. Mas eu estou trazendo esse exemplo da vacina que foi de semana passada, polemizou mais do que eu gostaria. Eu confesso que eu fiquei bem incomodado com as discussões que ocorreram no chat, tá, gente? Isso é uma questão que a gente precisa tomar cuidado para não ir para esse tipo de... A gente não está num boteco, numa briga de vizinhança, né? A gente tem que pensar que a gente precisa manter um certo decoro, um certo respeito em relação à opinião dos outros, em relação ao posicionamento, e até em relação à linguagem que a gente utiliza, né? É difícil, até a gente que é professor, às vezes a gente perde um pouquinho da estribeira, mas a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Eu confesso que eu fiquei até um pouquinho assustado, porque não tinha acontecido isso em situações anteriores, né? Com turma que eu acabei de dar, que eu comecei a dar aula, eu nunca tinha visto isso. Então eu confesso que eu fiquei... E é bom ficar gravado isso, que fica registrado para aqueles que não estão aqui, mas eu confesso que até algumas coisas do chat eu ia trazer para a aula de hoje para discussão, mas eu achei melhor não, porque eu fiquei realmente incomodado com a maneira que algumas discussões verteram ali naquele momento, sabe? Não precisa disso, né? A gente pode tentar pensar de outra forma. Mas o método dedutivo, ele é válido, tá, gente? Porque conforme o Renato já trouxe para a discussão, se você partir de premissas válidas, a dedução ela é válida, né? Então, por exemplo, se 1 mais 1 é igual a 2, e 2 pode ser meio igual a 1,5, portanto, 1 mais 1 é igual a meio mais 1,5. Que é basicamente o que a gente faz em matemática. A gente resolve uma continha em matemática, a gente está usando o método dedutivo. Sabe quando a gente acha o x? Achar o x numa equação matemática é método dedutivo. Porque a partir dos outros elementos que compõem a equação, você deduz qual é o valor de x. Então, por exemplo, se x mais 1 é igual a 2, é porque x é igual a 1. Por que x é igual a 1? Porque se x mais 1 é igual a 2, x é igual a 2 menos 1. Que, portanto, x é igual a 1. Certo? Isso é método dedutivo. Na matemática e na lógica, isso é muito utilizado. A questão da utilização do método dedutivo na lógica é tomar cuidado com a premissa. Se a premissa ela for uma premissa falaciosa, a conclusão é falaciosa também. Certo? Então, é mais nesse sentido. Pessoal, método indutivo e dedutivo ficou claro? Ou vocês querem algum outro exemplo para algum deles? Porque como eu trouxe um exemplo de método indutivo muito da área de biologia, talvez eu acho que possa... Deu certo. E o dedutivo também, ficou claro? Beleza. Ok. Bom, o método dialético, pessoal, ele é um método que ele é baseado principalmente na organização de argumentos. Não que o dedutivo e indutivo não sejam, tá? Tá, eu vou dar um outro exemplo de indutivo. Deixa eu pensar aqui. Duro que vou ter que dar exemplo da biologia, gente. Deixa eu pensar uma situação que seja do cotidiano, mas que seja
Tá, deixa eu pensar aqui. Quando eu dava aula para educação básica, deixa eu ver um que eu usava muito. Por exemplo, a gente perde para as crianças. Pode, Renato, pode dar um exemplo. Ótimo, você me ajuda aqui. Que eu ia pensar, mas aí. Tá bom. Por exemplo, né, envolvendo a academia, acho que isso ocorreu por volta de 2013, lá em Harvard. A neurociência fez pesquisa, o campo da neurociência, né, da Universidade de Harvard, fez uma pesquisa e, justamente, como resultado, publicou que quem toma café numa determinada quantidade tem tendências a psicopatia, né? Ou seja, pode ser psicopata. Ou seja, 90% dos brasileiros, né? É de rir mesmo, né? Enfim, eu dou risada porque eu amo café, né? Por exemplo, quem faz a pesquisa, quem produziu a pesquisa, quem chegou a essa conclusão, usou o método indutivo. Agora que ela está praticamente publicada, né, desde 2013, ela se tornou justamente dedutiva, porque justamente algumas pessoas vão aproveitar dessa pesquisa para continuar. Exato, e aí não vai chegar em lugar nenhum, né, Renato? Porque essa pesquisa aí, ela tem um monte de problema, viu, de viés. Porque aí o que acontece? Esse é um problema da ciência. É um problema da ciência, mas é um problema da produção de conhecimento por seres humanos. O conhecimento ele não é neutro, né? Independente de qual conhecimento a gente está falando aqui. E aí, quando você utiliza, por exemplo, um respaldo de uma instituição igual a Harvard, mesmo que isso valida coisas absurdas, como, por exemplo, esse resultado da pesquisa. E aí, se a gente analisar, por exemplo, um psicopata igual o Dahmer que não tomava café. Entende? E aí, quando a gente pega essa pesquisa especificamente do uso do café, a amostra foi pequena, você teria que quantificar, na verdade, o quanto de cafeína tinha, porque se o fato da pessoa tomar café, por exemplo, eu tomo muito café descafeinado. Então, a quantidade de cafeína que eu ingiro, se eu tomar 2 xícaras de café, por exemplo, é menor do que uma pessoa que toma uma, por exemplo, de café que não é descafeinado. Entende? Então, assim, essas variáveis nenhuma foi considerada no processo. Então, tem um monte de falácia. Então, o próprio método indutivo também, ele pode gerar umas falácias, né? Você monta um experimento que, se você não contar, por exemplo, olha, eu não considerei tal variável. Você cria você prova um determinado ponto usando o método indutivo, mas, na verdade, a forma que você conduz a prova da indução, ela é falaciosa. Porque na dedução, você usa uma premissa falaciosa. No método indutivo, você cria uma forma de testar a hipótese que ela é falaciosa. Né? Entende? Aí, realmente, questão do café, o que eles fizeram? Eles fizeram o levantamento das pessoas que consumiam café, e aí avaliaram quantas dessas pessoas eram psicopatas, né? Só que é uma amostra enviesada também. Porque o fato de você considerar psicopata quer dizer que você... o fato de coincidir, por exemplo, que uma pessoa psicopata toma café, sendo que você está pesquisando os psicopatas, obviamente que você pode ter um resultado que seja frequente para eles. Como, por exemplo, boa parte dos psicopatas são homens. Então, assim, ser homem torna a pessoa mais tendenciosa a ser psicopata? É a mesma ideia de tomar café. Porque, assim, não é porque a gente tem um número maior de homens. A questão de ter mais homens psicopatas tem muito a ver com a forma as liberdades que um homem tem na sociedade, né? Eu acho que se a gente tivesse um tipo de percepção de gênero similar para homens e mulheres, eu não sei se o número de psicopatas seria mais ou menos o mesmo, de homens e mulheres. O que acontece é que para o homem é permitido muita coisa que para a mulher não é. Então, talvez isso facilite uma pessoa que tem uma tendência à psicopatia manifestar o fenótipo, né, digamos assim. E
E aí a gente tem mais homens que são psicopatas do que mulheres, mas não que as mulheres não tenham tendência nenhuma. Aí tem a impressão, tá, somos homens, então somos psicopatas, é igual, tomamos café, então somos psicopatas. Principalmente sem açúcar, né? Não tem um lance desses? Que quem toma café sem açúcar, gente, então eu sou um psicopata porque eu odeio café com açúcar. Exatamente, esse é o ponto, o café sem açúcar. Porque eles fizeram um estudo, só que assim, a amostra enviesada, então tem um monte de problema, gente. Que bom, professor, então eu não vou ser psicopata, porque eu não gosto de café. Você não gosta? Nossa, Jocely, eu amo café. E eu gosto de sem açúcar. Eu tomo um monte, assim. Eu parei de tomar mais café porque eu fiz um teste genético e eu tenho uma predisposição, não a psicopatia, tá, gente? Mas a ter o meu humor alterado por excesso de cafeína. Tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, né? Alguém colocou que o café traz dependência, mas assim, tem pessoas que têm mais tendência a se tornar viciado em café, tem pessoas que tendem a ficar mais irritadiças e ansiosas tomando café, entende? Então, assim, tem variação entre os indivíduos, né? Aplica em alguns casos, não aplica em outros, né? Eu acho que eu sou viciado em café porque o dia que eu não tomo eu fico com dor de cabeça. Eu acho que a maioria das pessoas que consomem café de manhã, eu acho que tem isso aí. O café é um vasodilatador, né? Então você toma, então você está acostumado de ter irrigação no cérebro, né? E aqueles que não tomam café, gente, aproveitem essa realidade, porque café, ao mesmo tempo que é uma coisa bem legal, assim, né? É um prazer único, tá? Tomar café. Eu acredito que quem fuma também deve sentir um prazer parecido. Acho que por isso que tem essa questão de ser algo viciante. Mas viciante por viciante, gente, açúcar é mais viciante que café, tá? E sal também. Tanto é que quem usa açúcar, por exemplo, quem toma café com açúcar, né? Tem gente que usa muito açúcar para adoçar o café. Porque a questão não é nem talvez o gosto do café, mas é o gosto do açúcar e você usa o café para poder validar, porque é muito difícil você comer colher de açúcar, né? Mas se usar açúcar, por exemplo, um doce em excesso, e sal também, né? Tem muita gente que salga comida. Minas Gerais, isso é muito comum, viu? O pessoal usa bastante sal, porque a questão do tempero é muito forte aqui, e é muito comum você comer comida salgada. E para o pessoal tá tudo bem, porque tá acostumado, né? O duro é a gente perder esse vício de comer comida com menos sal, mais sal. Menos sal e menos açúcar, né? Mas bom exemplo. Eu vou dar um outro exemplo de método indutivo que eu fiz quando eu dava aula para educação básica, uma professora da educação infantil, que era uma escola que tinha da educação infantil até o ensino médio, né? Aí uma professora da educação infantil falou assim: eu estou trabalhando questão de método científico com as minhas crianças de 4 anos de idade, gente. Os pititicos tão bonitinhos. Aí eu falei assim: o que você sugere fazer? Eu falei assim: vamos fazer um experimento simples, que aí é método indutivo. Então, vamos perguntar para eles se eles lavam as mãos. Coisa bem simples assim, sabe, gente? Se as crianças lavavam as mãos, por exemplo, quando eles iam brincar lá no parquinho porque na educação infantil tem muito aquele momento do brincar. Vocês vão ver aqui no curso de pedagogia, nas disciplinas de educação infantil, né? A questão do brincar é importante nessa etapa de ensino, né? Aí as crianças brincavam lá no parquinho e aí a gente fez o seguinte. Perguntou para eles se eles lavavam a mão em casa, né? E aí perguntou para eles, por que vocês lavam a mão, né? Quando vocês brincam no parquinho? Falou assim, porque tem muita sujeira. Aí o que a gente fez com eles? A gente eram 10 crianças, né? Aí a gente levou as 10 crianças para brincar no parquinho, que tinha areia e tal. Aí nós levamos para o laboratório. Aí o que a gente fez? 5 das crianças a gente fez lavar a mão com detergente, inclusive não foi nem sabonete, foi com detergente, e depois a gente passou álcool em gel para ele. Isso é antes do Covid, tá? Muito antes do Covid. E aí secamos a mão deles. Aí a gente pegou uma água destilada e pediu para eles colocarem as mãozinhas assim, e aí a gente jogou a água e coletou aquela água que caiu da mãozinha deles. E aí as outras 5 crianças, a gente não deixou elas lavarem a mão. E aí a gente jogou a água direto na mãozinha deles suja. Aí, primeira coisa que eles observaram, né? Se a cor da água, então a água da mão das crianças que tinham lavado a mãozinha e passado o álcool, ela saiu transparente. Daqueles que não tinham lavado a mão, ela saiu escura, porque a mão não tinha sido lavada. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma gotinha de água de cada criança e aí a gente colocou numa plaquinha com a gente colocou, fez tipo uma gelatinazinha com gelatina mesmo e caldo de batata, e aí a gente colocou essa gotinha nessa plaquinha. E aí a gente deixou uma semana. Aí o que aconteceu? Nas crianças que lavaram as mãos, a plaquinha ela ficou meio que inalterada. Naquelas que não lavaram as mãos, a plaquinha começou a aparecer bolor, sabe, umas coisas diferentes. E aí nós abrimos a plaquinha e pedimos para eles cheirarem.
a plaquinha que a pessoa tinha lavado a mão e a plaquinha que não tinha lavado a mão. E aí, claro, a plaquinha que eles não tinham lavado a mão tinha coliforme fecal, então tinha cheiro de cocô, que é comum acontecer isso, né? Aí uma criança falou assim, nossa, tem cheiro de cocô. Eu falei assim, então se a gente não lava a mão, a gente fica com a mão com cocô? Por que foi método indutivo? Porque eles tinham uma hipótese, né? A gente lava a mão para a mão não ficar suja. Certo? E como que a gente testou a hipótese se realmente é importante lavar a mão quando a gente tem contato, por exemplo, com a terra? A gente fez todo aquele experimento, né? De pegar a criança com a mão lavada, a criança com a mão não lavada, lavar essa mão lavada a priori ou não lavada, e aí verificar o que acontece com aquela água que escorre da mão lavada e da mão não lavada, e eles viram que na mão que não é lavada aparece alguma coisa que lembra cheiro de cocô. Que aí eles, por método dedutivo, eles associaram, então, se eu não lavo a mão, eu tenho contato com cocô, entendeu? Então, o método indutivo está no processo, né? Esse processo todo, e aí eles fazem uma dedução. Então, se eu não lavo a mão, minha mão fica com cocô. Certo? Então, o método indutivo, no ponto de vista das ciências naturais, ele tem alguma etapa de testes de hipótese, tá? Que pode ser um experimento ou uma nova observação. Certo? Ficou mais claro, pessoal, esses exemplos? Isso, Daniela, exatamente. Essa etapa do testar a hipótese, ela é importante no método indutivo. Certo? Isso, Raquel, também boa conclusão. Sim, sim. É porque eu acho que é mais que uma comparação, né? Porque a gente se baseia numa premissa para chegar a uma conclusão. Então, a gente estabelece relação entre premissas que não é só uma relação de comparação, né? Você compara as premissas e a partir da similaridade ou dissimilaridade das premissas, você chega a uma conclusão. Certo? Você parte de conhecimento a priori no método dedutivo. E aí você chega a uma conclusão a partir desse conhecimento a priori. Que pode ser uma observação, pode ser uma leitura, pode ser um conhecimento produzido anteriormente, inclusive por método indutivo, né? Esse exemplo aí das crianças, eles, por método indutivo, eles chegaram à conclusão que a mão precisa ser lavada para evitar ter cheiro de cocô, e aí eles chegaram à dedução que a mão suja lá no parquinho, ela tem contato com cocô, mesmo que eles não tenham visto o cocô. Qual que é a história da moça do avião, Amanda? Amanda, perfeito. O pessoal deduziu, por quê? Porque você tem alguns conhecimentos de mundo, porque se tem alguém criticando uma pessoa que não cedeu lugar para uma criança, você imagina que a pessoa que ficaria mais ofendida com isso seria a mãe da criança. Só que no caso não foi a mãe da criança, foi uma pessoa aleatória que estava ali naquele momento, né? Nossa, esse exemplo perfeito, viu? E tem tudo a ver com esse momento aqui. Quando a próxima turma que tiver essa disciplina vai ser legal, porque vai tomar um meme, né? Que virou um meme nessa situação. Perfeito. Perfeito, Amanda. Ótimo exemplo. Coitado da mãe, né? Porque a mãe ela foi toda culpada pela história e a mãe tentando controlar o menino lá, né? Bom, pessoal, o método dialético, essa banca de doutorado que eu participei hoje, eu acho que o que o fez, que é o Guilherme, eu acho que se aproxima muito do que a gente chama de método dialético. Muito. O que ele fez? Ele tem uma tese, né? Que é qual? Que as experiências que ele vivenciou enquanto homem gay, ao longo da escolarização dele, refletem uma questão maior. Ou seja, ele é uma voz que, na verdade, repete a voz de outros homens homossexuais que passaram por escolarização. Certo? Essa é a tese. Qual que é a antítese? Será que uma experiência individual ela pode ser globalizada? Então, por exemplo, o que eu vivenciei pode refletir na vivência de outras pessoas, mesmo que sejam homens homossexuais? E aí qual é a síntese? Na exploração dele, a partir das discussões com teóricos sobre a área, ele percebeu que as experiências que ele trouxe naquela narrativa, elas refletem, em parte, o que os teóricos falam sobre a experiência, né, do homem homossexual, né, durante a escolarização da educação básica. Então, sim, aquilo que ele experienciou ao longo da vida dele pode representar
uma coletividade. Apesar de ter sido uma experiência individual, o que ele vivenciou, outras pessoas também vivenciam, então ele pode generalizar a partir disso, certo? Que eu acho que se aplica ao método dialético. Ele fez de uma forma um pouquinho diferente, porque ele usou narrativa, né? Para isso não é muito comum que a pessoa utilize narrativa, geralmente a pessoa utiliza uma linguagem mais argumentativa e menos narrativa, mas ele conseguiu, a partir da narrativa da história dele, articular os argumentos, né, de tese e antítese para chegar na síntese. Ficou claro para o seu método dialético? Quer dar um exemplo, Renato? Que eu acho que é legal você dar um exemplo, que você traz um exemplo mais da humanidades, né? Se bem que esse exemplo foi da área de educação, mas... Por exemplo, a questão da aula passada mesmo, né? Quando se fala da vacina, né? Um grupo pode dizer que a vacina faz... mas aí é que tá, né? Aí que tem... essa que é a ciência, né? Um grupo pode dizer, bom, a vacina a longo prazo vai realmente surtir efeito. A vacina, eu estou levando para o outro lado. A vacina a longo prazo de pesquisa vai realmente fazer efeito. A vacina a toque de caixa, talvez não. Aí a síntese pode ser a conversa entre as duas para chegar a uma conclusão. Isso é mais socrático-platônico, né? Hegel é mais assim, você toma a vacina, tudo bem. Você não toma a vacina, também tudo bem. A decisão é sua. E aí você vê o resultado, né? Que seria a síntese. Que aí exato. Seriam dois resultados. Porque aí você pode pensar nas duas situações como tese e antítese, né? Tomar vacina, tese, não tomar antítese, ou o contrário, né? Não tomar vacina, tese, tomar antítese, e aí... Espera para ver. Isso, exato, porque aí é a evolução do espírito, né? Isso. Que aí no caso da vacina tem muito método dedutivo com premissa equivocada, né, Renata? É complicado isso, o negócio da discussão da vacina. Por isso que eu fico até meio incomodado às vezes de discutir a questão das vacinas, que tem muita coisa que tem falácia, inclusive método indutivo, tá? Para os dois lados, tá? Tanto para a questão da defesa quanto a crítica. Você tem problema nas duas discussões, né? Da AstraZeneca, por exemplo, aqui no Brasil, a gente nem escutou a discussão desse negócio do efeito para quem tem problema circulatório. E aqui eu duvido que alguém que tomou AstraZeneca foi perguntado se tinha problema circulatório ao tomar, né? E enquanto na Europa era proibido. Se você tivesse qualquer problema circulatório, você não podia tomar. E se fosse só a AstraZeneca que estivesse disponível, você tinha que esperar chegar a da Pfizer, por exemplo, ou acho que era da Johnson, né? Tinha uma outra que estava disponível naquela época também, além da Coronavac, né? Que eu não lembro agora qual que era. Então tinha, mas lá eles eram alertados, e aqui a gente não foi alertado. Então, assim, a gente tinha que ser alertado sobre isso, né? Inclusive de efeitos colaterais, né? Porque a AstraZeneca, quem tomou sabe que o efeito colateral era mais intenso, né? Eu tive alucinação, gente. Eu acordei achando que eu estava tendo a hora que eu percebi que eu estava no meu quarto, eu falei assim, não, gente, sabe, era um negócio muito louco, eu estava dentro de um carro, batendo em alguém, uma coisa muito louca, assim. Aí eu vi que eu estava no meu quarto, aí eu estava com febre. Falei assim, nossa, isso precisa ser informado, né? Porque eu tomei da Pfizer, as outras, né, minhas outras doses. E eu não tive efeito colateral nenhum com a Pfizer. Nenhum. Então a gente precisava ter sido informado. Mas por quê? Mas já tinha alguns estudos que mostravam isso. Por isso que eu falo, teve problema de falácia para as duas questões, né? Tanto para a defesa quanto para quem ficou contrário. E aí isso é complicado, né? Porque como polariza a discussão, você não chega no meio termo, né? Que eu acho que o método dialético, ele busca esse meio termo, muitas vezes, né? Ele busca pacificar. Por isso que você trabalha com tese e antítese, né? Você chega numa situação que pode ser até às vezes algo bem diferente da tese da antítese, né? Porque a síntese pode ser contrária às duas coisas, inclusive, né? Quando você faz esse processo de reflexão tese e antítese. Por exemplo, desse menino, né? Desse trabalho.
ele podia ter chegado à conclusão que, ao mesmo tempo que a realidade dele representa a realidade de outros homens gays, não representa de todos os homens gays, porque ele é um homem branco. Então, pode ser, se ele fosse um homem preto, a realidade dele teria sido diferente. Então, a síntese dele poderia ser essa. Então, olha, a minha realidade, ela pode ser extrapolada, mas eu tenho que considerar essa intersecção. Homem branco, gay. Porque eu não sou... E assim, eu sou homem branco gay da classe média. Entende? Que aí ele pode fazer esse tipo de análise que ele não fez, né? Que ele deveria fazer, inclusive. Até vou mandar depois um e-mail para ele poder considerar isso na discussão dele. Assim, ele tem que considerar que ele faz parte de um grupo X social, que as questões são diferentes, né? Um homem branco, cis, de classe média, ele vai ter experiências de preconceito diferentes de um homem preto, gay, cis da classe que não é de classe média, por exemplo. Né? Isso precisa ser considerado nesse tipo de discussão, que é bem da questão da discussão das ciências sociais, né? De onde você está falando? Qual que é o lugar que você está? E aí, a partir disso, o que você consegue chegar de conclusão? Então, tem o legal do método dialético é que ele tem um movimento muito forte, né? Ele não é tão... que o indutivo, dedutivo, a gente vê ciência muito como método indutivo ou dedutivo, né? Só que tanto o indutivo quanto o dedutivo, eles são muito herméticos, né? Porque você não tem esse espaço para as contradições muito fortemente evidentes, né? Aliás, ele evita isso, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma indução no laboratório, por exemplo, por que eu testei jabuticaba e cajamanga? Porque eu já sabia que a outra espécie de bioinvasor usa cajamanga e jabuticaba. Então, não foi aleatoriamente na cajamanga e na jabuticaba. É que eu sei que já tinha registro anterior de espécies do mesmo gênero. Então, pode ser que a outra espécie também usaria, né? Então, a gente faz, método indutivo, a gente faz muito isso, né? A gente vou testar uma hipótese, mas eu vou por um caminho que eu tenho quase certeza do resultado que vai dar. Às vezes não dá o resultado que a gente quer. Certo? E aí tem esses problemas, por exemplo, de dizer que quem consome café sem açúcar tem mais chance de ser psicopata. E aí eu convivo com um grupo enorme de pessoas que consomem café sem açúcar e eu acho que nenhum deles é psicopata. Pelo menos até onde eu sei, né? Eu deduzo que... Faz tempo que eu... e a Raquel, ela fala, né, no sentido de que procurar chegar num ponto de equilíbrio. Sim, esse ponto de equilíbrio, ele é justamente a outra parte também que, vamos supor, lançou a tese ela é pior que a antítese. A tese tem que se render, senão isso é discussão, é falácia. A tese é melhor que a antítese. A antítese tem que se render, porque senão fica novamente na discussão improdutiva, né? É esse o sentido. Exato. Isso é uma questão interessante. Inclusive, eu acho que as ciências naturais deveriam usar, e tanto as ciências naturais quanto as formais, deveriam usar mais método dialético na produção do conhecimento. Tem a forma de fazer ciência, né? Mas é importante a gente trazer... Agora que você obtém um resultado, eu acho que o resultado em si ele não pode ser a conclusão final. Ele tem que passar por algum tipo de validação por método dialético, né? E isso tem acontecido mais, em trabalhos mais recentes eu tenho percebido isso. Que você tem uma produção lá de conhecimento a partir de método indutivo, mas aquele resultado ele não se fecha nele próprio. Então você tem toda uma discussão que busca, né, resultados diferentes daquele para poder gerar as contradições e chegar no ponto de equilíbrio. Achei esse termo interessante. A síntese é um ponto de equilíbrio, né? Então, eu não defenderia a ideia de dedutivo como comparação, não, viu, gente? Porque a comparação, você coloca... Quando você compara uma coisa com a outra, meio que você iguala elas. E na dedução você pode ter coisas que não são igualáveis. Você pode deduzir uma coisa é tal coisa, mas aí você pode pender a balança para um lado ou para o outro. Eu acho que comparação talvez não seja um termo muito adequado para isso, não. Porque deduzir não é comparar. Deduzir é você inferir alguma coisa a partir de uma informação a priori. E as comparações nem todas são feitas a partir de informação a priori. Então, eu acho que eu não defenderia essa ideia de comparação, não.
Se fosse indução, não é induzir, é você presumir. Eu acho que a dedução tem muito mais a ver com uma... É duro que presunção é ruim também, hein, gente? Mas eu acho que esse lado de comparação é melhor vocês não irem. Vocês têm que pensar que a dedução você faz uma inferência, tá? Então ela tem a dimensão da inferência. Então você infere. Tipo, o batom que você viu na camisa do teu marido já olha para tudo quanto é mulher na rua, né? Então pode ser que um batom na roupa dele signifique que ele teve um caso extraconjugal. Você deduz isso, mas a partir do quê? De conhecimento a priori. Teu marido te traiu anteriormente, ele é um safado, não pode olhar um rabo de saia que ele fica salivando, sabe, esse tipo de coisa? Aí você infere, né? Mas você não compara. Você não compara o batom dele com outro batom, né? Inclusive, esse batom pode ser até seu, né? E não de outra mulher, mas tudo bem, né? Só pensando como a dedução é feita. Certo? Pessoal, aí deixa eu ver que horas são, só para ver. É o seguinte, tem mais um ponto aqui que eu queria discutir, mas eu acho que eu não vou ficar alongando igual eu fiz a semana passada, porque eu acho que fica cansativo e improdutivo. E aí eu prefiro trazer esse ponto para a próxima semana, porque o que nós vamos discutir na próxima semana é como fazer uma leitura de um texto científico. E aí é um tema um pouquinho menos, com menos ramificações. Vocês vão perceber que a gente que tem uma metodologia de fazer isso, né? E aí eu vou discutir uma proposta de metodologia para fazer leitura de texto científico, certo? Então eu vou deixar essa parte de teoria, verificação, refutação e corroboração para a semana que vem. Então, eu prefiro levando nesse ritmo um pouquinho mais calmo do que chegar aqui e ficar, sei lá, até 9 horas da noite, até 10 horas da noite, e eu acho que, do ponto de vista de rendimento, isso não funciona muito bem, não. Tá? Mesmo para aqueles que vão assistir depois, certo? Então, eu vou parar por aqui, ok? Aí, se tiverem mais alguma dúvida, podem ficar à vontade para colocá-las. E